Saudações, segundo ano, tudo bem? Iniciando aqui o nosso segundo bimestre, nós vamos estudar a parte de geometria, certo? Então, aqui no capítulo 6, polígonos inscritos e áreas. Vamos ver aqui quando é que um polígono é inscrito, o que é que significa. Um polígono ele é inscrito em uma circunferência, certo? Então, aqui você tem esse quadrado, que ele está inscrito, ou seja, está inscrito quer dizer que ele cabe certinho dentro de uma circunferência. Essa é a ideia. Então veja que esse quadrado está inscrito nessa circunferência, ele toca apenas nesses pontos externos aqui, ó. Nada do quadrado fica fora da circunferência. E aqui você tem um pentágono inscrito também, certo? Aqui você tem um hexágono também está inscrito. E aqui você tem um triângulo também inscrito. E aí nesse primeiro tópico aqui a gente vai tratar dos polígonos regulares inscritos na circunferência. Inscrito você já sabe o que é, e polígono regular é aquele em que todos os lados e todos os ângulos são congruentes, ou seja, são iguais. Então os que a gente mais estuda são o quadrado, e todos os lados e ângulos iguais, já é a definição de quadrado. Triângulo equilátero também, todos os lados e ângulos iguais, ângulos de 60, claro. E o hexágono regular, 6 lados iguais e todos os ângulos de 120. Então aqui você está vendo o quadrado inscrito na circunferência. E aí, quando a gente inscreve uma figura numa circunferência, a gente tem essas informações aqui. A gente tem o lado, certo? O lado continua sendo o lado do quadrado, não muda. Só que a gente ganha um elemento novo, que se chama apótema. O que é o apótema? O apótema, pessoal, é a distância do centro da circunferência, aqui do centro, até o ponto médio de um lado. Então, veja aqui que aqui você tem o apótema do quadrado. E o apótema do pentágono vai ser a distância do centro até o ponto médio do lado. Então veja que aqui você tem uma circunferência que tem o mesmo raio, essa circunferência e essa. Só que esse apótema, visualmente você consegue perceber que o apótema do quadrado ele é menor que o apótema do pentágono. Por quê? Olha, como o pentágono tem mais lados, você consegue abranger uma parte maior da circunferência. Você tem menos área perdida aqui. Então, quanto mais lados você tem no seu polígono, mais próximo o seu polígono está de um círculo. Ou seja, mais próximo esses lados aqui vão ficar aqui da borda. Então, se eu tivesse aqui uma figura de 500 lados, eles iam ficar tão espalhados aqui perto da borda que o apótema dele já seria quase igual ao raio. Vamos ver aqui como é que calcula a medida do lado e a medida do apótema de um polígono regular, sendo que eu tenho o raio da circunferência onde ele está inscrito. Então, vamos ver aqui primeiro o caso do quadrado. Se eu te der aqui um quadrado inscrito numa circunferência e te der o raio dessa circunferência, será que você consegue me dizer quanto mede o lado desse quadrado e quanto mede o seu apótema? Você vai olhar aqui para o triângulo AOB. Agora você tem o seguinte, o raio da circunferência, ele coincide aqui com esse lado do nosso triângulo retângulo, certo? E o lado do quadrado, que é o que a gente quer descobrir, ele representou aqui por L4, certo? A gente quer achar esse L4 aqui. Esse L4 ele vai ser perfeitamente a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. A gente está pegando aqui o triângulo AOB. E cada cateto desse nosso triângulo aqui, veja, que é o próprio raio, certo? Esses catetos aqui, eles são a distância do centro da circunferência até qualquer ponto da borda, tá aqui. Então, o cateto ele é o próprio raio, e aí eu quero achar este lado aqui, que é o meu L4, é o lado do meu quadrado em questão. Então, veja, é só aplicar o teorema de Pitágoras. O lado, o L4 ao quadrado, que é a hipotenusa, ele é a soma dos quadrados dos catetos, cada cateto é o raio. Então, o meu L4 ao quadrado, ele vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado. Aí, para eliminar esse quadrado aqui, eu jogo a raiz para o outro lado. Colocando aqui, o meu L4 ele vai ser raiz de 2R ao quadrado. Esse R ao quadrado aqui consegue pagar o preço da fiança, né? Que o índice é 2, é raiz quadrada. Consegue pagar o preço e sai da raiz, ele vai sair o R, sai só o R. E esse 2 aqui continua preso na raiz, então ele fica raiz de 2. Esse aqui é o nosso lado, certo? R raiz de 2. Então veja que eu peguei aqui um R geral, não disse o valor dele, então quer dizer que para qualquer quadrado que estiver inscrito na circunferência, eu não preciso fazer essa conta para cada um. Eu já achei o caso geral. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência vai ser simplesmente direto. O raio daquela circunferência vezes raiz de 2. Então, guarda essa informação aqui. R raiz de 2. E quanto é que vai valer o apótema?
Só lembrando que é o apótema. O apótema vai ser a distância do centro até o ponto médio do lado do quadrado, certo? Esse de roxo aqui vai ser o apótema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse apótema aqui, vamos calcular o outro que é oposto, olha. Então, eu estou aqui com dois apótemas, né? Veja que esse comprimento aqui, que são os dois apótemas, ele é exatamente o comprimento do lado do quadrado. Ou seja, o lado do quadrado, ele é 2 vezes o que eu busco, que é o apótema. E o lado do quadrado eu já sei, ele é r raiz de 2. Então, o apótema é simplesmente r raiz de 2 dividido por 2. Então, foi bem direto. Então, com essas informações aqui, você já consegue entender o exercício resolvido 1. Ele pede para você calcular o lado e o apótema de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 30. Então, lembra lá das fórmulas, senão você desenvolve na hora, que o lado ele é o raio raiz de 2. Olha, mas o raio já sei que é 30. Então, o lado ele é simplesmente 30 raiz de 2. Aqui ele colocou uma aproximação, certo? A raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e o lado ele deu aqui 42,3. Poderia deixar 30 raiz de 2 sem problema. E o apótema, a gente viu, é o raio raiz de 2 sobre 2, ou seja, a metade desse valor, divide isso aqui por 2, aqui você achou o apótema 21,2. E se o polígono inscrito, na verdade, for um hexágono, como é que eu procedo? Também posso achar o lado, posso achar o apótema, certo? Nesse caso aqui, eu analisei primeiro o seguinte. Eu vou pegar aqui esse ângulo AOB, certo? Olha, esse ângulo aqui, ele corresponde a essa parte da circunferência, ó. E aqui você tem um hexágono, certo? Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, pois se trata de um hexágono regular. E aqui você tem uma circunferência completa, certo? 360 graus. E esse ângulo aqui em vermelho, ele ocupa que fração dessa circunferência? Ocupa 1/6. Aqui você não tem 6 partes iguais, e esse ângulo é equivalente a uma dessas partes, uma das 6. Então, esse ângulo aqui ele vai ocupar 1/6 da circunferência. Se a circunferência toda mede 360, então 1/6 de 360 ele vai ser igual a 60. E nesse caso ficou muito fácil, porque se esse ângulo aqui é 60, aqui ó, esse lado do triângulo é R, que é o raio, esse outro lado aqui também é R, que é o raio, se você tem um ângulo de 60 e os dois lados adjacentes são iguais, então esse daqui é um triângulo equilátero, certo? Ou seja, o lado do hexágono que você procura, ele é igual aos outros dois, esse triângulo aqui que a gente está analisando, ou seja, o lado do meu hexágono ele vai ser igual ao raio da circunferência. Então, ficou bem direto, ó, o lado que você procura. Esse L6 aqui, pessoal, é só para designar o lado de um polígono de 6 lados iguais. Por isso que lá no quadrado a gente tinha L4, que a gente tem L6. E aí, quanto é que vai medir o meu A6, ou seja, o apótema de um polígono regular de 6 lados inscrito em uma circunferência? Para descobrir o apótema, eu posso utilizar o Pitágoras novamente. Então, vou reescrever esse triângulo ali, ó, esse triângulo aqui em verde, onde a hipotenusa é o raio, esse meu cateto maior aqui, ó, é o que eu busco, é o apótema. Só lembrando, o apótema é a distância do centro até o ponto médio de um lado do polígono inscrito. Então, ele vai ser o meu A6, que é o apótema. E esse cateto menor aqui, olha, ele é a metade do lado, certo? Então, ele vai ser o meu lado, L6, dividido por 2. Só que para ficar mais fácil, eu sei que o lado ele é o raio. Então, eu vou trocar aqui esse L6 pelo raio. Agora, o que eu quero achar, que é o A6, ele está em função apenas do raio, ó, raio na hipotenusa, raio no cateto, aplico Pitágoras e está tudo resolvido. Minha hipotenusa, que é o raio, está aqui ao quadrado, ela vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, que é o meu A6, A6 ao quadrado, mais o meu outro cateto ao quadrado. Veja que o meu cateto é R sobre 2. Então, ó, ele ao quadrado, R ao quadrado é R ao quadrado, denominador 2 ao quadrado é 4. Por isso que ele colocou aqui R2 ao quadrado. O meu A6 ao quadrado, ele é igual, esse R2 já está lá, no primeiro membro, e eu vou levar esse meu R2 sobre 4 para lá também. Ele vai menos
R2 sobre 4. Agora aqui, a continha simples com fração, faz até de cabeça. Se você tem um R2 inteiro e tira 1/4 dele, vai sobrar o quê? 3/4. O seu A6 ao quadrado, ele é igual a quem? 3/4 do R ao quadrado. Passando esse quadrado para lá, para eliminar a raiz, você vai ter o seu A6, ele vai ser a raiz, só pode ser positivo, né? Não pode ser negativo, porque é o lado de uma figura. Vai ser a raiz de 3/4 de R2. Então, tirando da raiz, o seu A6 vai ser igual. O R ao quadrado sai da raiz, sai R. O denominador aqui, que é 4, sai da raiz, sai um 2. E esse 3 aqui não consegue sair, então ele continua preso na raiz. Por isso que o apótema de um hexágono regular inscrito, ele vai ser R raiz de 3 sobre 2. E o lado, sem esquecer, é o próprio raio. Então aqui o exercício resolvido 2 é simplesmente para calcular o lado e o apótema de um hexágono. Agora você já sabe as fórmulas, né? O lado é o próprio raio. Se o raio que ele te deu aqui como exemplo é 20, então quer dizer que o lado é o próprio 20. No hexágono eles são iguais. E o apótema, você viu a fórmula, é o raio vezes raiz de 3 sobre 2. Ora, o raio é 20. 20 por 2 é 10 e 10 raiz de 3, ele fez aqui a continha. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73 vezes 10, 17,3. E o último que faltava é o triângulo. Triângulo equilátero, claro. Então, quanto é que mede o lado de um triângulo inscrito e quanto é que mede o apótema? Então, para descobrir aqui o comprimento do lado, você vai imaginar esse triângulo aqui como se fosse um hexágono. Então, se ele tivesse 6 lados, ó, imagina aí, além dos 3 do triângulo, além dos 3 vértices do triângulo, você teria esse e esse aqui, certo? Imagina um hexágono. Então, imagina aí uma coisa do tipo, porque eu quero utilizar esse CM aqui, ó. Então, veja que esse CM aqui, ele seria um dos lados do hexágono. E a gente viu agora há pouco que o lado de um hexágono inscrito vai ser o próprio raio, certo? Se o raio já é R, então esse CM aqui que eu quero, ó, ele é R também. Outra coisa que você vai levar em conta é que o lado do triângulo, né, é o L3. O lado é L3, o apótema é A3, sempre levando em conta o número de lados. Então, o meu AC aqui, ele é o próprio lado, certo? Esse meu CM aqui, ele é o raio. E para finalizar, eu tenho esse AM. O AM é o diâmetro. E aí, esse triângulo preto aqui, pessoal, ele é um triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, sendo que aqui você tem a hipotenusa. A hipotenusa AM vai ser o diâmetro, certo? Ou seja, 2 vezes o raio, vai ser 2R. Esse CM aqui é um lado de um hexágono. Ele vale o próprio raio, então ele vale R. E esse L3 aqui é o outro cateto, é o que eu quero descobrir. Então, jogando no Pitágoras, esse cateto aqui ao quadrado, L3, aqui está, mais o outro cateto ao quadrado, que é R ao quadrado, ele vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é 2R, então você tem aqui 2R ao quadrado. Então, 2R ao quadrado, isso aqui, pessoal, é a potência de um produto. Então, isso vai ser o produto das potências, tanto o 2 ao quadrado, que é 4, quanto o R ao quadrado, que é R ao quadrado. Ou seja, o L3 ao quadrado mais o R2, ele é 4R2. Isolando aqui esse L3, ele é o meu 4R ao quadrado menos o R ao quadrado que está nesse membro aqui. Vai 4R ao quadrado menos R ao quadrado, por isso que ficou aqui, ó, 3R ao quadrado. Agora, para terminar, você só joga esse quadrado aqui em forma de raiz, jogou lá. Então, o seu L3 ele vai ser a raiz quadrada de 3R ao quadrado. O R conseguiu sair, aqui está, e o 3 continua preso. Então, você só guarda aí a fórmula. R raiz de 3. Esse é o lado de um triângulo inscrito numa circunferência. Então, agora só falta o apótema. Só lembrando, o apótema é o segmento que liga o centro da circunferência até o ponto médio do lado do polígono inscrito. Esse daqui vai ser o meu cateto. O outro cateto que eu vou usar é esse cara aqui, ó, que por acaso ele é metade do lado do triângulo. Então, vou escrever aqui, ó. Eu pego o lado do triângulo, né? Triângulo L3, dividido por 2. É esse pedaço aqui, ó. Esse segmento aqui, a metade do lado. E a hipotenusa vai ser o raio, ó, porque vai ligar o centro à borda da circunferência. Um cateto é a metade do lado, L3 sobre 2, e o outro cateto é o meu apótema, é o que eu quero descobrir. Está aqui, quadrado do apótema, esse lado, ó, mais
o outro cateto ao quadrado, o outro cateto está aqui, L3 sobre 2, então, mais L3 sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é o raio, igual a R ao quadrado. Aí ele isola logo aqui, o apótema ao quadrado, ó, A3 ao quadrado, está aqui, vai ser igual ao meu R2, certo? Já está no segundo membro, menos esse cara aqui, ele passa negativo. Só que ele já substituiu logo, porque eu sei que o meu lado do triângulo, L3, você viu que é R raiz de 3. Então, ele trocou o L por R raiz de 3, está aqui. O apótema ao quadrado, ele é R ao quadrado menos R raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Fazendo aqui essa conta, você tem aqui o quadrado desse número. Então, vai ser o quadrado do R, quadrado da raiz de 3 e o quadrado do 2, quadrado de tudo. Vou colocar aqui em cima, ó, R2 menos o quadrado de R raiz de 3 sobre 2. Então, repete aqui o R ao quadrado menos, ó, R ao quadrado, R ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3 sai da raiz, fica apenas o 3. Vou colocar aqui antes. Sobre 2 ao quadrado é 4. Então, veja, vamos fazer de cabeça de novo. Você tem um R ao quadrado inteiro e tira dele 3 quartos. Então, vai ficar o quê? Apenas um quarto. Ou seja, o seu A3 ao quadrado, ele vai ser apenas um quarto do R ao quadrado, certo? Quando eu jogo esse quadrado aqui para fazer a raiz, eu vou ter aqui que o meu A3, ele vai ser a raiz desse 1, deixa para lá, uma vez raiz de R2, R2, sobre 4. Raiz de R2 é R, está aqui. Raiz de 4 é 2, está aqui. Então, o apótema ele é simplesmente a metade do raio, R sobre 2. E o lado é R raiz de 3. E o exercício 3, ele traz isso, né? Calcule o lado e o apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio 35. Então, é só pegar o 35 e jogar nas fórmulas que a gente descobriu. O lado desse triângulo ele vai ser o raio raiz de 3. Né? Joga simplesmente o raio aqui, fica 35 raiz de 3. Ele substituiu. Raiz de 3 por 1,7, uma aproximação, ficou 60,6. E o apótema, a gente viu que é simplesmente a metade do raio. Ora, se o raio é 35, a sua metade é 17,5 centímetros. E aí, depois disso, ele vai falar do comprimento da circunferência. C sobre D vai ser π. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o comprimento vezes 1, né, que está aqui o denominador, vai ser 2rπ, ou seja, 2πr. Então, você guarda essa fórmula aqui, que ela é muito importante. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Sabendo o comprimento da circunferência toda, você consegue achar o comprimento de um arco, ou seja, da parte de uma circunferência. A circunferência completa, ela mede isso daqui, ó, 2πr, certo? Mas se eu não tiver uma circunferência toda? Se você estiver medindo a sua circunferência em graus, você vai ter uma parte que representa alfa graus, né, que é o que você tem dos 360, ou seja, uma parte dos 360. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui apenas 60 graus. E eu sei que o raio da minha circunferência é 1. Então, um arco de 60 graus numa circunferência de raio 1 vai valer o quê? Primeiro, eu calculo a minha circunferência completa, né? 2πr. Então, se o raio é 1, o comprimento dela vai ser o quê? Vai ser 2π vezes o raio, que é 1. Ou seja, o seu comprimento completo vai ser 2π. Só que eu não tenho a circunferência completa, eu tenho apenas 60 graus. O arco que eu vou estar trabalhando, ele vai ser 2π vezes os 60 que eu tenho entre o todo, que é 360. Então, eu posso simplificar, né? 60 por 360, corta logo esse zero, simplifica por 6, e aí você vai ter 1/6. Ou seja, o que eu tenho é apenas 1/6 da circunferência toda, que é 2π. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 2π vezes, simplifiquei para 1/6, né? 2π vezes 1 é 2π, e aqui estou dividindo por 6, ok, simplifico de novo, por 2, isso daqui vai me dar apenas π sobre 3. Só lembrando que isso aqui não é radiano, certo? Estou querendo achar aqui alguma coisa em centímetros, isso aqui é 1 centímetro. Eu só deixei em função do π para não ficar dividindo número racional. Mas agora que eu já acabei, ó, isso aqui é 3,14 sobre 3.
vou botar bem aqui em cima, aproximadamente 1,05 centímetros. Se tiver em radiano, é a sua medida dividido por 2π. Aqui nossos exercícios propostos são apenas 12, certo? Aí na página 1, 2, 3. Aqui na primeira questão ele te dá um triângulo equilátero, um quadrado e um hexágono regular, todos inscritos em circunferências de raio 10. E aí ele pede para você calcular o lado e o apótema de cada um. Você tem as fórmulas, a gente descobriu todas, aplica e pronto. Aqui na segunda, determine o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados do hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 5. Se você sabe que ele está inscrito em uma circunferência e tem esse raio, então você consegue, através da fórmula que a gente verificou, descobrir quanto é que mede o lado desse hexágono. Ora, aí está de graça. Se você tem o lado, você tem o perímetro. Aqui na terceira, ele fala que um triângulo equilátero tem o lado 5 centímetros, ele está inscrito numa circunferência e ele quer saber o diâmetro dessa circunferência. Cuidado, diâmetro não é raio, diâmetro é o dobro do raio. Se você tem um raio, você consegue achar o lado, e se você tem um lado, você também consegue achar o raio. E o lado é 5, você usa o lado para achar o raio, achando o raio, você acha o diâmetro, que é 2 vezes o raio, só isso. Aqui na quarta, determine a razão, ou seja, a divisão entre o apótema de um quadrado e o lado de um triângulo equilátero. Você vai descobrir quanto é que mede o apótema do quadrado, vai descobrir quanto é que mede o lado do triângulo, sendo que ambos estão inscritos numa circunferência de raio 6. Descobre os dois, divide, essa divisão é a razão. Quinta questão, determine o comprimento de uma circunferência, cujo diâmetro é 14, isso aqui é só uma pegadinha mesmo. A sexta, calcule a medida do raio de uma circunferência cujo comprimento é esse daqui, também é de graça. Aqui na sétima, a roda de uma bicicleta tem o diâmetro 60. Diâmetro, né? É uma corda que liga 2 pontos da borda passando pelo centro. Ou seja, 2 vezes o raio. Então, qual é a distância percorrida pela bicicleta depois de 500 voltas? Ora, o que é que significa a distância que uma volta de bicicleta representa? Olha, uma volta de bicicleta é quando o pneu ele inicia aqui, você gira isso daqui e termina onde estava, né? Traduzindo, uma volta de um pneu de bicicleta é o comprimento. Então, uma volta é igual ao comprimento. Ou seja, se ele quer a distância de 500 voltas, calcula aí 500 vezes o comprimento da circunferência. E eu não vou dizer que o comprimento ele é 2πr. Na oitava, ele fala o seguinte: como ficará o comprimento de uma circunferência se o seu raio dobrar? Ora, aí você diz que o raio é r, certo? Calcula aí, o raio sendo r. Aí depois você dobra o raio, ou seja, o raio fica 2r. E depois você triplica o raio, calcula o comprimento dela se o raio é 3r. Aí ele pergunta, como é que vai ficar esses comprimentos? Não sei, calcule. A nona, determine o comprimento de uma circunferência, né, o comprimento, 2πr, sendo que a circunferência está inscrita no quadrado. Veja, aqui, que é o que a gente estava estudando, o quadrado estava inscrito, o quadrado estava dentro. Aqui é o contrário, a circunferência que está inscrita, o quadrado está por fora. Na décima, calcule o comprimento de uma circunferência na qual está circunscrito um triângulo equilátero, cujo apótema é 6. Galera, o que é estar circunscrito? Circunscrito é estar por fora. Aqui, ó, o triângulo está inscrito na circunferência. Aqui nesse caso, o quadrado está inscrito na circunferência. Só que aqui nesse outro caso, o quadrado ele está por fora, ou seja, o quadrado está circunscrito à circunferência. Lá vai ser um caso desse, ó. Então você tem aqui a circunferência na qual está circunscrito um triângulo equilátero, ou seja, você tem a circunferência e por fora está um triângulo de apótema 6. 11ª, qual é o comprimento dos arcos AB, sendo que a circunferência tem um raio 10. Olha, se você tem um raio da circunferência, você consegue descobrir quanto é que mede o seu comprimento, ou seja, quanto é que mede toda a sua volta. Só que nesse caso ele não quer saber a volta toda, ele quer apenas desse arco aqui, ó.
esse arco AB. É só você pensar, esse arco representa o que da minha circunferência? Representa que fração dela? Aqui na letra B, representa quanto? E aqui na letra C, 60 graus da circunferência. Pensa aí. Para não ter dúvida aqui nessa 11ª, eu vou fazer um parecido com esse 60 aqui. Quanto é que vai valer aqui na minha letra D? Quanto é que vai valer um arco de 120 graus dela? Veja, primeiro você calcula o comprimento. O comprimento é a volta completa. E essa volta completa vai ser o quê? 2πr. O raio não está aqui, não é 10? Então o comprimento ele vai ser 2π vezes 10, ou seja, 20π. Então a circunferência toda mede 20π. Só que eu não quero ela toda, eu só quero 120 graus. Então veja, eu não quero uma toda, eu quero uma parte. Eu quero apenas 120 graus dos 360 que ela representa. Ou seja, 120 de 360, simplificando aqui o 12 e o 36, você vai ver que é 1/3. Então eu não quero todo o meu 20π, só quero 1/3. Simplifiquei aqui, 1/3. Então 20π vezes 1 é 20π sobre 3. Se eu tivesse um exemplo aqui que me pedisse o arco de 120, seria 20π sobre 3. Então aqui na 12ª, ele pergunta qual é o comprimento de cada arco desse, sendo que cada circunferência dessa tem um raio de 24 centímetros. Então, seu grande problema aqui é simplesmente descobrir quanto é que ocupa cada arco desse aqui, da circunferência. E aqui você tem essa parte aqui, que é uma parte das 3 do triângulo, e essa aqui, que são 3 das 8 partes aqui do meu octógono. Então, com tantas dicas, essa atividade só era para valer, sei lá, meio ponto, mas ela vai valer um pouquinho mais. Bons estudos a todos e sem reclamação na próxima aula.